Vamos, amados irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Nós estamos aí aproximando desse momento do aniversário da igreja, mais um ano, glória a Deus por isso. Eu estou meditando com você sobre os nossos desafios e armas espirituais. E um pouco paralelo para nós é a vida de Jeremias. Jeremias, um homem tão maravilhoso. Jeremias é um homem tão especial que quando Jesus pergunta para os discípulos: quem a multidão aí diz que eu sou? Disseram que você é o profeta Jeremias. Interessante essa comparação, né, de Jesus diretamente com o profeta Jeremias. E de fato, o profeta Jeremias, que viveu aí 600 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus, ele foi um homem muito, mas muito especial. E hoje eu gostaria de ver com você, de meditar com você, como a oração é o nosso desafio, mas também como a oração é a nossa arma espiritual. Vimos na semana passada como essa convicção espiritual de Jeremias é também um desafio para nós, mas também uma arma espiritual para as nossas vidas. Jeremias estava convicto de que seu nascimento, sua vida estava determinado, estava nas mãos poderosas e soberanas de Deus. E então toda a sua vida, ela se desenvolve, ela se desenrola a partir desta convicção espiritual que todo cristão deve ter. Todos nós devemos estar convictos dessa vida em Deus, de que Deus nos trouxe a existência para a sua glória e para o seu louvor, que vivemos para a glória dele. E hoje eu quero meditar com você como a oração é para nós um desafio, mas também uma arma espiritual, e foi um desafio e uma arma espiritual para o profeta Jeremias. No capítulo 1, no versículo 13, eu queria que você notasse o movimento da oração. O movimento da oração, não tanto a mensagem que o texto vai trazer para mim e para você, mas eu queria que você notasse como a oração se movimenta, como ela se articula, como esse movimento dessa oração acontece na vida do profeta Jeremias e de todos os profetas do Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 13 diz assim: outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o juízo sobre todos os habitantes da terra. Esse texto é a primeira visão que o profeta Jeremias tem. Ele tem 15 anos de idade, nesse momento ele tem 15, 17 anos de idade no máximo. Ele é um adolescente para nós hoje. Naquela época não existia essa ideia da adolescência, mas ele era muito novo, e então Deus mostra para ele que Nabucodonosor, que essa panela fervendo está vindo na direção da nação de Israel. Os babilônicos estão vindo e virão para trazer um juízo sobre a nação de Israel. Mas veja o movimento da oração. Deus fala com Jeremias, Jeremias responde a Deus, Deus fala novamente com Jeremias, e Jeremias responde a Deus. Então a oração tem esse movimento, esse fluxo, e essa ideia da oração cristã, ela é de fato o privilégio do cristão, a chegar-se a Deus e dizer: Pai nosso que estás nos céus. É uma alegria, irmãos, é um privilégio que foi conquistado na cruz do Calvário para todos nós. Na realidade, todo ser humano foi criado para esta comunhão, para esta oração, esta vida de oração com Deus, mas como sabemos, isso se perde no Éden por causa do pecado. Então a oração, ela perde a sua função, ela se torna algo deformado na vida do ser humano. Mas quando Cristo morre na cruz, nós somos recriados em Cristo também para uma vida de oração. Então o cristão, ele é duas vezes
mas você, na regeneração da cruz do Calvário, também foi recriado em Cristo para uma vida de oração. Então você deve orar duplamente, porque foi criado, mas também porque foi restaurado, regenerado para esta vida de oração. O Senhor Jesus venceu o pecado e a morte para nos levar a esta comunhão com o Pai. A oração, por isso, é o fôlego da nova vida em Cristo. Como eu sei que alguém nasceu de novo, como eu sei que existe vida espiritual em alguém, é quando há uma oração cristã. A oração genuinamente cristã é uma grande evidência do novo nascimento. Então, quando você lembra do seu novo nascimento, talvez um dos movimentos, uma das evidências primeiras de que você nasceu de novo foi essa busca pela presença de Deus, essa vida de oração que se manifesta. Sem uma vida de oração não há pulso espiritual, ok? Não há batidas espirituais, não há um líquido divino dessa nova vida em Cristo correndo em nós. A oração é o sangue em nossas veias, é o oxigênio em nossos pulmões. Por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Esta busca por Deus, pela presença de Deus. Agora imagine o que seria do profeta Jeremias, ou o que seria da sua vida sem a oração. Imagina o que aconteceria conosco sem uma vida de oração. Seríamos como um navio sem o mar, um pássaro sem asas, um deserto sem água, um céu sem sol. A prova que o profeta Jeremias pertencia ao Senhor e que falava por ele era a sua vida de oração. O cristão irá se diferenciar de todas as outras pessoas por meio da sua vida de oração. A oração é, acima de tudo, para o cristão, um deleite, um prazer, uma alegria, tanto para o homem como para a mulher de Deus, porque é um encontrar-se com Deus. A oração foi para Jeremias o refúgio da sua alma. Ele viveu um momento tão difícil, o refúgio dele era a oração. Assim também a oração é o refúgio da vida de todo cristão, é onde ele é protegido, é onde ele se protege das grandes e intensas tempestades. É interessante que quando Pedro está afundando nas águas, quando caminha em direção ao Senhor, e ele tira os olhos de Cristo Jesus, e naquela oração que eles estão ali, traçando um com o outro: Senhor, se é tu, deixa eu ir contigo. Então vem nessa oração, quando ele começa a afundar, a primeira expressão dele é orar novamente: Senhor, salva-me. Então a oração, meu irmão, esse impulso natural, e é na oração que Jeremias ele reorganiza a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos. É em oração que ele encontra o propósito e redefine em meio a tantas batalhas o propósito da sua vida. Isso acontece conosco, isso acontece com todo cristão. E quando nós vemos as orações do profeta Jeremias, são em muitas lágrimas de oração que Jeremias derramou sua alma com tantas amarguras. Na realidade, o livro do profeta Jeremias, tanto o livro que leva o seu nome, como o livro de Lamentações, que é o segundo livro, é um livro também muito triste, porque é um livro feito diante da ruína de Jerusalém, quando toda a cidade está queimada. Então ele exclama o livro e escreve o livro de Lamentações. Todo o livro, todos os dois livros, são relatos do diálogo dele com Deus. São livros que relatam a oração dele com Deus. Ele fala, Deus ouve, Deus fala, ele ouve. Esse diálogo é o registro de tudo que ele conversou com o Senhor da glória. Jeremias foi poderoso em oração, e o nosso desafio é também sermos poderosos em Deus, em oração. Então o primeiro desafio
para Jeremias era não viver uma vida de oração religiosa. Lembra, Jeremias, ele fazia parte, o seu pai era um sacerdote, então ele iria entrar no sacerdócio, e o sacerdócio era o que estava mais corrompido junto com as autoridades do povo de Israel, os reis, enfim. Então havia ali um nível de muita corrupção, e Israel havia atingido um nível mais alto, mais elevado que todas as gerações anteriores de religiosidade. Eles iam acumulando toda essa religiosidade. Então Israel estava tomada, a nação de Israel estava tomada de Deus. Jerusalém, o profeta Jeremias vai dizer que em cada esquina haviam deuses diferentes, aos quais o povo de Israel orava, cultuava, adorava, mas eles também buscavam a Deus, ao Senhor. Então o povo de Israel vivia essa mistura mística e de culto a muitos deuses, mas também buscavam o Senhor. Eles chamavam às vezes o profeta Jeremias, seja o rei ou a própria nação, e o que o Senhor falou para você? Qual é a palavra que Deus tem para você, profeta Jeremias? O que o Senhor está dizendo para você? Fala para nós, não esconda nada. Veja, ao mesmo tempo que eles buscam os outros deuses, oram, cultuam e sacrificam os outros deuses, assim eles também querem buscar o Senhor. Na realidade, Deus para eles se tornou mais um dos deuses das nações que estavam ali. E meus irmãos, em todas essas religiões existem orações, todas elas existem cultos, sacrifícios, música, adoração de uma certa forma, mas a oração cristã se diferencia completamente de tudo isso. Por isso que eu disse que quando no Éden você tem essa vida de oração, essa comunhão com Deus, isso se quebra e se distorce, perde uma característica genuína a oração depois do pecado. E quando nós olhamos essa questão da oração, há um movimento de oração que é inevitável falar, meus irmãos, os morávios. Eles estão há 300 anos antes de nós. No século XVIII, 1727, os morávios, eles estavam na Saxônia, ali na Alemanha. E meus irmãos, eles também estavam vivendo um momento muito difícil na vida espiritual. Havia muitos conflitos denominacionais. Havia um misticismo também na época deles, uma mistura de religiões. E havia muito conflito entre as denominações. E ali, meus irmãos, em toda essa situação, eles viviam numa comunidade. E Deus fez um negócio extraordinário na vida deles, que mudou não apenas a vida daqueles irmãos em Cristo, daquela pequena comunidade rural, mas mudou o mundo até hoje. No dia 13 de agosto de 1727, num culto de ceia, Deus veio sobre eles, meus irmãos, de uma forma tão tremenda, tão especial. A glória de Deus desceu sobre eles. Seus corações foram profunda e intensamente quebrantados, cheios do amor de Deus. Então eles começaram a pedir perdão para os outros dos seus pecados, das suas rixas, dos seus entraves, e começaram a buscar a Deus de coração. Eram 24 homens e 24 mulheres, e eles se comprometeram a buscar a Deus numa escala de 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E fizeram então essa escala, e cada um pegava 1 hora de oração. Meus amados irmãos, e por 124 anos eles oraram ininterruptamente, dia e noite em oração. Eu quero dizer para você que isso mudou o mundo, isso mudou os Estados Unidos. John Wesley foi profundo e poderosamente influenciado por ele, pelos morávios pietistas. Meus irmãos, o avivamento que aconteceu na América do Norte, nos Estados Unidos, meus irmãos, mudou a estrutura política, econômica, social, familiar da nação americana.
A nação americana seria outra coisa sem esse avivamento, sem essas ondas de avivamento que vieram a partir aí, e exatamente em 1734, John Wesley se converte por meio dos morávios. E ele já era pastor há 10 anos quando ele se converteu. E Deus salvou a vida dele. E em 1735 rompe o avivamento nos Estados Unidos. Tudo por meio da oração. O nosso desafio é orarmos como os morávios oraram. O nosso desafio é levarmos a sério a oração como eles levaram. Nosso desafio é acreditar, meus irmãos, que Deus opera e Deus age por meio da oração. Nosso desafio é nos comprometermos como eles, como Jeremias se comprometeu com a oração, como Jeremias buscava Deus. Não tem outro nos céus além de ti, não há na terra que eu tenha além de ti, Senhor. E assim como os morávios que buscaram o Senhor. E meus irmãos, aquilo mudou a Europa, aquilo mudou a África do Sul, aquilo mudou, esse movimento de oração mudou grande parte, nos atingiu. Meus irmãos, e esses irmãos se comprometeram em oração. O nosso desafio hoje é que a oração não seja substituída pelo entretenimento, por estruturas sofisticadas e ambientes sofisticados, ou por grandes personalidades, ou por tecnologia, mas que de fato a igreja entenda que ela está em pé diante de Deus, ou ela cai por meio da sua vida de oração. Uma igreja, um cristão está em pé ou cai por meio da sua vida de oração. Você não pode ser um cristão sem uma genuína, profunda, intensa, comprometida vida de oração. Como você acha que você vai vencer o pecado sem uma vida de oração? Como você acha que você vai vencer as lutas, os desafios? Como nós vimos, meus irmãos, na quinta-feira, esse pecado que está em nosso coração, que nos leva para longe de Deus, esse maior de todos os inimigos, essa natureza pecaminosa que nos tenta, que, como disse Pedro, ela é um exército que faz guerra contra a nossa alma, é um negócio que está presente o tempo inteiro. Como você acha que vai vencer isso tudo sem a oração, sem uma busca verdadeira de Deus, genuína do Senhor? É impossível, irmão, ser cristão sem oração. É tão impossível que Paulo vai dizer: orar sem cessar. A oração, esse sangue espiritual que corre nas veias daquele que nasceu de novo, é a energia, o poder, a força de Deus em nós, pelo Espírito Santo. Não há vida cristã sem oração. A oração é a evidência do novo nascimento. Meus irmãos, o nosso desafio como igreja é responder o questionamento de Jesus, o nosso Senhor, quando o Filho do Homem voltar, na sua segunda vinda, ele achará fé sobre a terra. Irmãos, a primeira expressão da fé é a oração. A primeira expressão da fé é a oração, é a busca de Deus, é a confiança em Deus, que se arremete em oração. Essa busca intencional, essa busca diária, contínua, não é uma sobra do dia, não é um acaso do dia, não, é a intenção, é o propósito da nossa vida de buscar a presença de Deus por meio da oração. Não pode ser sobras. A oração não é um momento, a oração é um movimento contínuo da alma em direção a Deus. A oração não é um momento,
mas é um movimento contínuo da alma que busca a Deus. Isso é oração, é a busca da presença de Deus permanente na vida de cada cristão, em que ele vai buscar a Deus em cada momento da sua vida, em cada atitude do dia a dia. A oração é um diálogo com Deus, e é isso que nós vemos nesse texto de Jeremias 13. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, o que você vê? Senhor, eu vejo uma panela. Veja um diálogo. A oração, diálogo que se inicia em Deus. Deus busca Jeremias, Deus busca Adão e Eva, Deus está buscando você. E a primeira coisa que Deus faz quando encontra você é orar. Quando Deus encontrou Saulo no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele devolve a oração e diz: quem és tu, Senhor? E Deus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. A própria conversão é oração. A conversão acontece, ela nasce na própria oração. Lembro da minha conversão, quando Deus me salvou 15 anos, totalmente perdido, 100% perdido. E a oração foi essa: Senhor, se Tu existe, faz alguma coisa na minha vida. E a resposta do meu coração foi: Filho, eu amo você. Do jeito que eu dormi, eu acordei e não era mais a mesma pessoa. Glória a Deus! É real, é um encontro com Deus. Não são palavras vazias jogadas ao ar, como se você achasse se tem ou não uma pessoa do invisível, uma força que esteja ou não te ouvindo. Não, a oração cristã não é isso. A oração cristã é essa comunhão, é esse relacionamento vivo, intenso, profundo, inquestionável com Deus. Isso é oração. O novo nascimento se dá aí, e o livro de Jeremias é toda essa expressão escrita nessas orações entre Jeremias, esse diálogo entre Deus e Jeremias em Deus. E você ministra a Deus, você ministra a Deus o seu amor, a sua paixão, a sua alegria, as suas lágrimas, a sua admiração a Ele. Você ora ao Senhor, você fala com Ele, mas Deus também fala com você, Deus também ministra você, Ele envolve você com o seu amor, Ele derrama o seu amor no seu coração pelo Espírito Santo, Ele te enche de força no meio da oração. Quando você está buscando a Deus desesperado, enfraquecido, sem ver nenhum facho de luz, ali está a glória de Deus envolvendo você. A sua presença, a sua soberania envolve você, a sua consciência tomada pela presença de Deus, as certezas da graça, do amor tão poderoso de Deus envolve a sua vida. O desespero vai, a desesperança vai embora, e as certezas espirituais brotam na sua alma. Glória a Deus por isso. Por isso que a oração é se derramar verdadeiro na alma. Não são frases feitas, não são palavras repetidas, não é uma reza, não é uma reza, mas é um abrir genuinamente do coração. Se tem alguém que era brutalmente transparente com Deus em oração, era Jeremias. Se você olhar a oração do capítulo 20 de Jeremias, você vai falar: meu Deus do céu, chega a beirar blasfêmia algumas coisas ali. Você fala: Senhor, esse homem, mas ele abriu o coração para Deus. Ele disse: Senhor, eu estou nessa situação, estou desesperado. Mas é interessante que no meio daquilo, ele louva a Deus. E depois ele afunda de novo em desespero. E Deus o acolhe, o abraça de uma maneira extraordinária. Meus irmãos, a oração é fantástica. Não pela oração, mas por Deus. Não é a oração pela oração, mas é Deus. Eu escrevi algo, eu vou ler para você. A oração que existe nas 11.000 religiões leva um homem a encontrar-se com ele mesmo. A oração das 11.000 religiões leva um homem a encontrar-se ele mesmo
Essas orações nascem, se desenvolvem e terminam no ego, no eu. Mas a oração cristã, ela nasce da contemplação de Deus. Suas raízes estão na beleza de quem Cristo é. Ela se desenvolve nos atos de Cristo Jesus, nas suas palavras, nos atos de amor, na doce e eterna presença do Espírito Santo e no amor eterno do Pai Celeste e nas feridas de sangue do Salvador da cruz. A oração cristã chega ao seu auge na ressurreição, na nova vida do Espírito, nas Escrituras Sagradas, na comunhão dos irmãos e na esperança e glórias da segunda vinda de Cristo. É totalmente diferente. A oração não cristã sou eu, o que eu quero, o que eu preciso, os meus sonhos, o que eu desejo, o que eu anelo, o que eu busco. É sempre um estado de pedir, querer, declarar, desejar. É sempre o eu. A oração das 11.000 religiões tem um ponto central: o ser humano, o ego, o eu. Mas a oração cristã não. A oração cristã, ela tem Deus como centro de tudo. Olha só o equilíbrio disso daqui, que o Senhor nos deixou na sua oração que você conhece de memória, no capítulo 6, versículo 9, que é a oração dominical, conhecida assim: vós, porém, orareis assim. Ele vai te dar 5 expressões de adoração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ele te dá 4 necessidades: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A sua vida de oração, ela é mais uma expressão de adoração ou de pedir? Na oração que Jesus nos ensinou, a maior parte da oração é adoração, é exaltação, é gratidão. Quando ele fala dele mesmo, quando ele pede alguma coisa para ele mesmo, ele ainda assim glorifica a Deus. O Senhor é o meu provedor, o pão nosso que está nos céus, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele vê Deus como seu provedor, perdoa as nossas dívidas, tu és o nosso Salvador, e não nos deixes cair em tentação, tu és o nosso protetor. Até quando ele pede a expressão de adoração a Deus. A oração cristã não tem você como centro, Cristo é o centro. Aqui está a grande diferença. Agora eu queria que você olhasse para a sua vida de oração. Eu queria que você parasse nesse momento e lembrasse das suas palavras em oração. Elas concordam com Jesus? Elas concordam com aquilo que Jesus nos ensinou a orar? Portanto, vós orareis assim. É assim que nós oramos. Adoração, exaltação, louvor, gratidão, admiração, contemplação. O desafio é esse, querido: é não sermos religiosos. Como eu volto a dizer para você, nas 11.000 religiões do mundo, a oração, o poder não está na oração. A oração em si não é nada, não significa nada, a não ser que ela seja uma oração feita em Cristo Jesus. Aqui está a verdadeira oração cristã. É aquela que tem Cristo como centro, que adora Cristo, que exalta Cristo, que busca a vontade de Cristo, que glorifica Cristo, que se submete a Cristo, que depende de Cristo, que busca a Cristo Jesus, e que sempre começa e termina: pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. A sua vida de oração responde a Deus. Vós, que sois os meus discípulos, orareis assim. Você está orando como Jesus nos ensinou? Ou você abraçou uma mística de oração que existe na nossa cultura? Porque a nossa cultura é extremamente religiosa. Nós vemos um dos países mais religiosos do mundo. O ateu na nossa cultura pede oração. Deixa ele estar na aflição, no câncer, hospitalizado, atropelado. Vai lá que ele vai pedir oração e a família dele junto. Ore por mim, gente, joga energia aqui. Energia positiva. Ore por mim. Qualquer um que brotar na televisão ou na sua família, ele vai pedir oração. E ainda que não peça, se você disser que está orando, ele vai dizer obrigado. Ele nem crê em Deus. Ele nem crê em Deus. Eu quero dizer para você que Deus não morreu na cruz para você ter uma vida religiosa de oração, mas para você ter uma vida verdadeiramente cristã de oração. O segundo desafio é que Jeremias deveria cumprir a missão em oração. Como nós vimos, Jeremias está vivendo no pior momento, nos índices mais elevados de idolatria, imoralidade e injustiça da nação de Israel. E meus irmãos, ninguém viu mais destruição, maldade no Antigo Testamento do que Jeremias. Porque ele vai ver a destruição de Jerusalém. Ele vai ver aquela cidade inteira com o templo, tudo pegando fogo. Ele vai ver a morte de milhares e milhares de pessoas por causa da guerra. Ele está vendo tudo isso, e o propósito de Jeremias era levar o povo de Israel de volta a Deus. Deus está dizendo: olha, a Assíria vem aí, os babilônicos vêm aí, eles vêm destruir tudo, arrependam-se, voltem para mim, voltem para mim, eu vou mandá-los para longe daqui. E eles preferiram acreditar nos seus deuses, e confiar nos seus deuses, e confiar no dinheiro que tinham, e eles disseram: não, nunca isso vai acontecer, porque tem um templo de Deus aqui. Templo do Senhor é esse. Enquanto o templo tem pé, Deus está aqui. E Deus não vai destruir o templo dele, a casa dele. Essa ideia mística que eles estavam vivendo, eles estavam confiados nisso. Eles achavam que eles podiam aprontar e fazer de tudo, e que Deus no final iria abençoá-los de qualquer jeito. Eu não sei se você tem um pensamento desse hoje em dia. Já reparou que isso é a mesma coisa, parece que sempre? Que as pessoas acham que vão fazer e aprontar tudo, e que Deus no final vai sempre abençoá-los. É a cultura do blessed, do abençoado. Deus vai me abençoar. É a mesma coisa. Isso é velho, gente. Só muda o nome. Mas isso é antigo. Mas Jeremias estava tão comprometido, irmão, com a sua missão, que Deus havia dado a ele, que esse homem orou, pregou, e pregou, e ele orava tão intensamente que Deus mandou ele 2 vezes parar de orar. Ele disse: não ora. Abra a sua Bíblia no capítulo 7, versículo 16, Jeremias, rapidinho. 7,16, 2 vezes ele disse: não há arrependimento, não há volta, o povo não se volta. Olha só o texto sagrado de Jeremias 7,16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei, Jeremias. Acaso você não vê o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecerem libações aos outros deuses para me provocarem. Essa rainha dos céus é um culto que foi levado do povo de Israel, daquele povo todinho ali. Ele foi absorvido pelos babilônicos, depois ele foi absorvido pelos médios persas, os gregos, os romanos,
e foi cristianizado por Constantino e seguindo aí por diante. A rainha dos céus. Está aqui. Está aqui. No capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantam-se altares para a vergonha, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, Jeremias, não ore por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem por mim, por causa do seu sofrimento. Meus irmãos, é sério? É sério mesmo. A oração é algo muito sério. E nós, como povo de Deus, devemos cumprir a missão em oração. Se tem um homem comprometido com a oração, é Jeremias. Ele estava comprometido com Deus em oração, para cumprir a missão de Deus. E aqui você vê uma característica de Deus, diferente do que aquele Papai Noel que você está vendo por aí. E preste atenção, Deus não mudou no Antigo Testamento para o Novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não existe um Deus no Antigo Testamento, um Deus no Novo Testamento. Não, o Deus do Antigo Testamento era ruim, pesado, qualquer coisa. Não! O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. É o mesmo santo e justo e perfeito. Ele está oferecendo o ano aceitável do Senhor. Mas haverá o dia da vingança do nosso Deus. Ok? O ano aceitável do Senhor é a sua vida inteira, para se voltar para Ele de coração. Mas haverá um dia em que cada um vai prestar conta de tudo que fez, falou, pensou, sentiu, intencionou e deixou de fazer. E não há nada oculto que não seja revelado, disse Jesus. Nada vai ficar escondido. Por isso a missão da igreja, pregar o Evangelho. Não há salvação em nenhum outro, não há salvação em ninguém, a não ser no Senhor Jesus, a não ser no Senhor da glória. Por isso que a obra deve ser feita no poder de Deus por meio da oração. E aqui eu volto somente novamente para os moráveis, que de forma extraordinária nessa vigília de adoração, era o nome que eles davam a essa oração de 124 anos, vigília de adoração. Estavam lá para adorar a Deus, para buscar a Deus, para interceder diante de Deus. E eles colocavam um mapa-mundi na frente deles, nessa sala de oração, que depois se transformaram em muitos outros lugares de oração. Eles tinham um mapa-mundi, eles oravam, ajoelhavam, choravam por aquelas nações, de forma profunda e intensa. Não tinha aquela bobagem, é isso que te digo, você não tem essa bobagem, esse misticismo pouco que tem por aí. Não, era oração mesmo. Era buscar a Deus, era interceder por aqueles que estavam perdidos, é orar pelos irmãos. E o primeiro envolvimento deles, e a primeira atitude deles na missão, foi que eles levaram 4 gerações a Deus. Veja, 4 gerações. Eles oraram por 124 anos. Eles tiveram que passar isso para os seus filhos para os netos, bisnetos, tataranetos. Gerações seguidas, 124 anos, famílias inteiras buscando a Deus em oração, conhecendo a Deus em oração, conhecendo o poder de Deus em oração. Quantas centenas de milhares de respostas de orações eles não tiveram para todo tipo de oração. Coisa extraordinária. Crianças que se tornaram adolescentes, jovens, adultos, idosos, e transferiram isso para os seus filhos. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Filhos que entenderam Deus pela oração dos seus pais. Como está hoje a oração? Lá em casa. Irmão, foi tão impressionante esse avivamento, que 2 homens, esse é bem emblemático, outros aconteceram, mas esse foi bem emblemático. Leonardo e Daisy. Eles eram jovens pobres, e eles estavam orando, e Deus falou no coração deles. E eles falaram: nós vamos para a ilha de São Tomás, no Caribe. Só que eles não tinham dinheiro, e a igreja não tinha condições, porque a oração fez um trabalho tão extraordinário na oração daquele povo. De cada 60 moráveis,
um se tornava um missionário transcultural. Só para você ter uma ideia, hoje de cada 5.000 cristãos brasileiros, um se torna missionário. Só para você ter uma proporção do que foi isso. Foi o maior movimento de missões na história da igreja. Eles enviaram missionários para a Groenlândia. Hoje, metade das pessoas da Groenlândia são evangélicos, são cristãos verdadeiros. Porque um sapateiro, quando o Zinzendorf, que era o líder dessa igreja, chegou para ele e disse: irmão, não tem mais ninguém para enviar, só você. Só que a gente também não tem dinheiro. Ele disse: pastor, eu só preciso de uma coisa. Se eu me der até amanhã para organizar minhas coisas, um par de sapato. Ele falou: tudo bem. No dia seguinte, quando o pastor chegou lá com um par de sapato, e já tinha um bilhete na porta da casa. Pastor, não pude esperar, Deus me chamou. Sapateiros eram agricultores, ferreiros, era gente comum. Não tinha, não, porque nós estudamos, porque nós fizemos. Não! Era um povão que ia. E eles foram para a África do Sul. E a história da África do Sul foi tocada. Os índios norte-americanos foram tocados. Eles enviaram gente para o Brasil. Eles enviaram gente para todo lado do mundo. Foram milhares e milhares e milhares de missionários enviados, porque eles levaram a oração a sério. E o Leonardo e o David disseram: nós queremos ir, a igreja não tinha dinheiro. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá no porto, cantaram com a igreja um hino chamado Adeus, não adeus, mas adeus de tchau. Cantaram e se venderam para os marinheiros como escravos para pagar a passagem. Foram sem volta, porque eles foram para lá, para o Caribe, para pregar o evangelho para os escravos que estavam lá. Meus irmãos, e um escravo chamado Antônio se converteu, um velho daquele lugar, e houve um avivamento extraordinário no Caribe. Oração. Deus o chamou em oração. Deus moveu em oração. A obra foi feita em oração. O nosso desafio é o mesmo. Nosso desafio, irmãos, é ver esta comunidade chegar a Cristo, e isso só se dá por meio da oração. É a oração. Ninguém vem pela dor. Ninguém vem pela dor. Porque senão todo mundo que batesse no hospital estava salvo. Era na hora. Era bater no hospital e entregar a vida para Jesus. Era no sofrimento e entregar a vida para Jesus. Ninguém vem pela dor. É pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Muita, intensa, fervorosa, intencional e ininterrupta oração. Precisamos orar, igreja, porque Deus tem muito povo para salvar nesta cidade. Mas tudo vai começar na sua vida de oração individual, privada. Cada um de nós orando, buscando o Senhor, e como igreja, buscando o nosso Deus. Vamos ficar no pé do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar nesse instante.